Cláudia sempre teve um ritmo muito organizado. Trabalhava como professora, dava aulas no colégio pela manhã, cuidava da casa à tarde e ainda arranjava tempo para caminhar no fim do dia. Aos 49 anos, achava que conhecia bem o próprio corpo. Sabia quando algo estava fora do lugar. Ou achava que sabia. Foi numa manhã de quinta-feira que ela começou a sentir algo diferente. A barriga, sempre reta, parecia mais inchada. Não era gordura. Era um inchaço que dava a sensação de estar sempre cheia. Achou que fosse retenção, talvez algo que comeu, um chá resolveria. Dias depois, os suores noturnos começaram. Acordava com o pijama colado no corpo, o travesseiro úmido, o coração acelerado. Juntou as peças e pensou: pronto, a menopausa chegou. Era uma ideia que vinha rondando já havia alguns meses. Afinal, o ciclo menstrual estava todo desregulado. Um mês vinha, 2 não. Quando vinha, durava pouco. Às vezes, era só um corrimento rosado. Contou à irmã, que confirmou: é isso mesmo, comigo foi igual. Cláudia não se preocupou. Comprou um climatério natural na farmácia, começou a tomar e seguiu a vida. Mas o corpo dela não seguiu. O inchaço aumentava. A barriga parecia cada vez mais dura. Ela sentia cólicas leves, mas persistentes, e um cansaço que não combinava com a sua rotina. Dormia e acordava cansada. Subir escadas virou tarefa pesada. Mas, novamente, a resposta era sempre a mesma: menopausa. Foi quando começou a sentir dores na lombar, uma pressão surda na região pélvica. Ao sentar, tinha a sensação de estar com algo ali dentro, empurrando por dentro da barriga. Aquilo não parecia normal. Numa noite, durante o jantar com o marido, teve uma leve náusea. Colocou a mão sobre a barriga e sentiu uma saliência. "Você está grávida?" ele brincou. Ela riu, mas algo dentro dela gelou. Naquela semana, resolveu marcar uma consulta com a ginecologista. Fazia 2 anos desde a última ida. Disse que era só para confirmar a menopausa. A médica foi atenciosa, ouviu os relatos e pediu exames. Primeiro, o ultrassom transvaginal. Depois, uma ressonância. O rosto dela mudou ao ver as imagens. Pediu um exame de sangue específico. Cláudia não sabia o que era o tal CA-125, mas fez sem questionar. O resultado veio com frieza. Níveis muito acima do normal. A imagem mostrava um cisto grande, com áreas sólidas. Era preciso investigar com urgência. A suspeita? Câncer nos ovários. Cláudia olhou para a médica e sentiu o mundo parar. Não era menopausa. Nunca foi. Era o corpo avisando e ela achando que era só mais uma fase da vida. O dia em que Cláudia recebeu o diagnóstico foi também o dia em que perdeu o sono. Saiu do consultório com a expressão vazia, os exames na mão e uma única pergunta girando em sua cabeça: como é que algo tão sério pode ter passado despercebido? O nome oficial era adenocarcinoma epitelial de ovário, um tumor maligno que, segundo a médica, provavelmente vinha crescendo há mais de 1 ano, em silêncio. E esse era justamente o problema. O câncer de ovário é sorrateiro, raramente dá sinais evidentes no começo. Quando aparece, imita sintomas comuns da menopausa: inchaço, alterações menstruais, desconforto pélvico, cansaço, tudo o que Cláudia já estava sentindo e ignorando. A médica explicou que o tumor tinha cerca de 8 centímetros e envolvia parte do ovário direito. Havia também suspeita de comprometimento do outro lado e talvez de tecido peritoneal. Era necessário operar com urgência. A cirurgia seria extensa, retirada dos 2 ovários, do útero, das trompas e de parte do peritônio, e talvez, dependendo do que encontrassem, ainda mais. Cláudia não chorou. Não naquele momento. O medo era tão grande que paralisava até as lágrimas. Ela ouvia tudo e só pensava: como é que eu deixei isso acontecer? Como é que eu não percebi? Naquela noite, ao chegar em casa, contou ao marido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de abraçá-la com força. Ambos entenderam que a vida acabava de mudar. No dia seguinte, ligou para as irmãs, os pais e as amigas mais próximas.
Cada ligação trazia uma reação diferente: espanto, incredulidade, negação. Todas tinham a mesma fala: "Mas você parecia tão bem." E era isso que mais doía. Ela realmente achava que estava bem. Estava apenas entrando na menopausa, como diziam. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Cláudia passou aqueles dias se preparando emocionalmente como pôde. Tentava se manter forte, mas as madrugadas eram longas. Passava horas lendo relatos de outras mulheres, assistindo vídeos sobre câncer de ovário, anotando perguntas para os médicos. No hospital, a cirurgia durou mais de 5 horas. Quando acordou ainda grogue da anestesia, a médica segurou sua mão e disse: "Conseguimos remover tudo. Agora começa a segunda batalha. Quimioterapia." Cláudia teria que enfrentar ciclos intensos de medicação para garantir que nenhuma célula maligna permanecesse. Ela sabia que viria a queda de cabelo, o mal-estar, o cansaço extremo, mas a maior batalha, ela descobriu, era contra a culpa. A culpa por ter ignorado o próprio corpo, por ter confiado demais na normalidade dos sintomas, por ter esperado demais. Mas foi nesse momento que ela fez uma promessa a si mesma: nunca mais duvidar da própria intuição e nunca mais deixar que outras mulheres cometam o mesmo erro. A quimioterapia começou 3 semanas após a cirurgia. Cláudia chegou ao hospital com os cabelos presos, uma garrafinha de água na mão e uma expressão corajosa que escondia o medo nos olhos. Tentava se convencer de que aquilo era apenas mais uma etapa, mais uma lição, mas nada naquilo parecia fácil. A cada ciclo, seu corpo mudava, as náuseas vinham como ondas, o paladar sumia, os ossos doíam como se cada célula estivesse sendo espremida por dentro. O cabelo começou a cair aos poucos. Primeiro fios no travesseiro, depois mechas no banho. Um dia, cansada de ver partes de si descerem pelo ralo, raspou tudo. Chorou. Mas ao se olhar no espelho, pela primeira vez desde o diagnóstico, se reconheceu. Não era só vaidade, era identidade e agora reconstrução. A cada consulta, a médica elogiava sua força, mas Cláudia sabia que não era força o que ela carregava, era sobrevivência, uma necessidade crua de continuar, pela filha, pelo marido, por ela mesma, pela promessa que havia feito, nunca mais ignorar um alerta do próprio corpo. Durante o tratamento, entrou em um grupo de apoio online. Lá conheceu dezenas de mulheres como ela, algumas em estágios iniciais, outras em fases avançadas, algumas que não sobreviveram, mas todas com histórias que começavam da mesma forma. Sintomas sutis, confusão com a menopausa, diagnósticos tardios. Aquilo a revoltou. Por que ninguém falava sobre isso? Por que câncer de ovário era tão invisível, tão silencioso, tão ignorado? Foi aí que decidiu transformar sua dor em voz. Escreveu um texto sincero e direto nas redes sociais. Contou tudo, desde o inchaço que achou que era normal, até a cirurgia, a químio, o medo de morrer. Terminou com uma frase simples: nem tudo que parece menopausa é menopausa. Se o seu corpo está diferente, não aceite o silêncio como resposta. O corpo fala. E às vezes, o corpo grita. O post viralizou. Comentários vieram aos montes. Mulheres que estavam sentindo o mesmo, outras que já haviam sido diagnosticadas. Médicas, filhas, irmãs, amigas. Cláudia percebeu que sua história estava fazendo o que ela mais queria: acordar quem ainda estava dormindo. Ela não sabia o que viria depois. O tratamento ainda estava em curso. Os exames de acompanhamento ainda geravam ansiedade. Mas uma coisa era certa: ela nunca mais seria a mesma. O câncer a feriu, a fragilizou, mas também a despertou. Agora ela sabia: o corpo nunca mente, e quando ele grita, é porque você demorou demais para ouvir o sussurro. Meses depois, Cláudia caminhava pela praça do bairro com uma touca de algodão, protegendo a cabeça já quase careca. O sol batia de leve no rosto. Ela sorria.
Não por estar curada ainda, mas por estar viva. O tratamento havia sido devastador, mas ela sobrevivera. Cada consulta de retorno, cada exame limpo, cada manhã sem dor era uma pequena celebração. Aprender a honrar o corpo, a agradecer até pelos sinais que antes ignorava. Aqueles desconfortos não foram castigos, foram alertas. Aquele inchaço, aquela fadiga, o ciclo estranho, o corpo não estava falhando, estava tentando avisar. Cláudia entendeu que se calar diante do próprio corpo era o erro. Achar que tudo é coisa da idade é um dos maiores perigos para mulheres acima dos 40. Porque sim, a menopausa existe, mas ela não explica tudo. E esconder o medo atrás do "depois eu vejo" pode custar caro. Um dia, recebeu uma mensagem direta no Instagram. Era uma mulher de 45 anos que tinha lido o post de Cláudia. Estava com sintomas parecidos e, por causa da história dela, resolveu procurar um médico. O diagnóstico veio cedo. Estágio 1. Câncer no ovário esquerdo. Cirurgia rápida, sem químio. A mulher escreveu: "Você salvou minha vida. Porque eu ia esperar. Eu ia fingir que era só a menopausa." Cláudia leu aquela mensagem com os olhos marejados. Respirou fundo, sentiu o peso da palavra gratidão com toda a força que ela podia ter. Era por isso que ela havia passado por tudo aquilo. Não só para sobreviver, mas para fazer com que outras também sobrevivessem. E agora, ela faz questão de repetir: se sua menstruação sumiu, mas o seu corpo continua gritando, escute. Se o inchaço não vai embora, se o cansaço te consome, se seu ciclo virou um caos e nada parece fazer sentido, escute. Você não precisa entender de medicina, mas precisa acreditar no que sente. Porque às vezes o corpo fala baixinho, outras vezes o corpo sussurra, mas quando ele grita, é porque você já demorou demais para ouvir. E é por isso que este canal existe. Aqui, a gente escuta o que o corpo quer dizer. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém. Você pode estar salvando uma vida. E se você quer continuar ouvindo essas histórias que ninguém te conta, mas que todo mundo precisa ouvir, se inscreve no canal O Corpo Grita. Ative o sininho, porque amanhã o grito pode ser dentro de você ou de quem você ama.